Boa noite, pessoal. Eu voltei aqui com o meu panorama semanal, que não é tão semanal a respeito do coronavírus. Fazia um tempo que eu não conversava com vocês, mas eu não conversava, acho que porque a gente não tinha tido nenhuma grande novidade a respeito do decorrer de como a doença estava se comportando, estava tudo mais ou menos dentro das curvas. Mas agora alguma coisa mudou. Pelo menos a visão que eu tenho aqui em São Paulo é que parece que alguém decretou o fim da pandemia. Então, junto com a reabertura que aconteceu nas últimas semanas, as pessoas começaram a evitar, menos o distanciamento social. Então, as pessoas começaram a interagir muito mais uma com as outras, começaram a fazer festa, começaram a fazer reuniões, começaram a obedecer cada vez menos a lei de uso de máscara, e com isso os casos magicamente começaram a aumentar. Então, é isso que a gente tem visto nos hospitais. O número de casos aumentou. Ainda é muito cedo para saber se esses aumentos de casos vão refletir numa curva de aumento da mortalidade, uma curva que tenha diferente inclinação da curva que realmente já existe, mas o que a gente tem visto no hospital é que os casos aqui em São Paulo eles estão aumentando. Então, unicamente por causa disso, porque as pessoas estão desrespeitando as regras que provavelmente elas respeitavam no início da pandemia. Então, alguém decretou o fim da pandemia, não sei quem foi, mas as pessoas estão enxergando desta forma. Outra coisa também que vem chamando atenção é discussão em cima de uso ou não de máscara, sendo que isso não deveria ser uma discussão. A gente sabe que o uso de máscara ajuda a salvar vidas. Se não é a sua, é de outras pessoas que convivem com você, é de outras pessoas que estão em volta de você. Mas o uso ou não uso de máscara não é uma questão de opinião. Ninguém sai na rua nu, tem uma lei dizendo isso. Se você sair na rua nu, você vai cometer um crime, você vai cometer um atentado ao pudor. Então, por que as pessoas não enxergam usar máscara dessa forma? Hoje, as pessoas estão politizando o uso de máscara, e isso beira o absurdo, porque é algo que não deveria ser politizado, é algo que ajuda a salvar vidas. Então, não tem porquê a gente discutir o uso de máscara como algo político. E também tiveram algumas bobagens aí que aconteceram nos últimos tempos, eu vi principalmente nas redes sociais, é, sobre o pessoal colocando que usar máscara faz com que você retenha cada um fala uma coisa, mas teve gente que falou em monóxido de carbono, teve gente que falou em dióxido de carbono. Nem nisso quem inventou isso conseguiu ter uma regra para seguir em relação ao que falar, mas isso não passa de absurdo. Então, se isso está sendo propagado, se isso você está ajudando a propagar isso, pare, porque não tem coisa nenhuma provado que esse tipo que usar máscara faz isso. Pelo contrário, a gente tem aí profissionais usando máscara por 10, 12 horas, e com isso, e não é isso que vai fazer a pessoa ficar com algum tipo de doença, com algum tipo de retenção de monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Isso está salvando vida, isso está salvando a gente, profissional de saúde, que está lá na frente. Então, as pessoas inventarem isso para você, que usar uma máscara de pano beira o absurdo. A gente usa uma máscara N95, que é muito mais grossa, e ela providencia de uma forma perfeita a troca de gases com o meio ambiente. Então, esse tipo de notícia eu vi até médico propagando, é um absurdo. Então, máscara é obrigatório, todo mundo deve usar. Se você não usa por você, use pelos outros, porque precisa usar máscara. Saiu hoje uma publicação feita lá na China, em Wuhan, um dos primeiros locais onde o coronavírus foi encontrado, sobre
a existência do coronavírus nas diversas superfícies. Então, a gente tinha estudos prévios que mostravam quanto tempo o coronavírus sobrevivia em diversas superfícies, mas a gente não tinha, a gente tinha alguns, mas tinha muito poucos estudos mostrando sobre a contaminação dessas superfícies. Então, foi usado lá um hospital, um hospital que tinha tanto casos graves quanto casos de UTI, casos graves e casos mais leves, casos que ficavam no quarto, sobre a presença, foi pesquisado nos locais a presença de coronavírus. E foi visto que a frequência de contaminação desses lugares é mínima. Então a gente teve aí uma contaminação geral de superfícies dentro do hospital, que é um lugar onde estão as pessoas contaminadas, entre 2% e 3%. Então isso vem ao encontro do que os cientistas americanos já vêm falando há um tempo, que o Covid não é uma doença que você pega por superfície, é uma doença que você pega com contato interhumano. Então é por isso que a gente diminui a chance de pegar a doença, diminuindo o contato entre humanos ou tomando todo o cuidado que esse contato precisa. Ah, não tem jeito, eu preciso de contato interhumano. Eu trabalho, eu preciso me comunicar com as pessoas. Então vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, vamos tomar cuidado. Então, o que um colega meu colocou é que o ser humano, de forma geral, ele tem muita dificuldade em prever o futuro próximo. Então, se eu estou com coronavírus e eu estou no começo da doença, eu ainda não tenho sintomas, mas eu já estou transmitindo. Então, se eu vou num churrasco, numa festa de família, eu vou transmitir aquela doença, vai ter um número de pessoas que vai pegar, e essas pessoas, elas, dependendo do seu sistema imunológico, elas não vão morrer agora, elas vão morrer daqui a um mês. Então a gente tem muita dificuldade para ter em mente esse tipo de causa e efeito a médio prazo. A gente pensa muito no causa e efeito a curto prazo, mas a médio prazo a gente pensa pouco. Então o tsunami está a 100 quilômetros da gente, a gente não planeja, a gente não... Ah, tá longe, estamos todo mundo aqui não tem tsunami, mas vai dar um tempo, o tsunami vai chegar. Da mesma forma que a gente viu isso acontecer na Argentina, por exemplo, que até poucos meses atrás a Argentina era um lugar com pouquíssimos casos, mas agora eles já bateram 5 mil mortes, num país com uma população bem menor que a nossa, porque ninguém está escapando. Na verdade, assim, ninguém está escapando não é bem verdade. A epidemia chegou em alguns países e que teve países que lidaram melhor ou pior com a epidemia. Por exemplo, países que lidaram muito bem com a epidemia, que foi Japão e Coreia do Sul, eles fizeram isso à custa de testar o máximo possível de pessoas. Então, eles testavam as pessoas e colocavam elas em quarentena. Com isso, diminuía a chance das pessoas passarem a doença de uma para as outras. Então, isso aconteceu nesses países desde o começo. Agora, no Brasil, a gente está conseguindo testar mais. A gente montou uma rede melhor que a gente consegue fazer mais testes. Então, uma outra coisa que eu vi nas redes sociais e as pessoas colocando que o antigo ministro da Saúde, né, o Mandetta, ele tem sangue nas mãos, porque ele mandou as pessoas ficarem em casa no começo da epidemia se você tinha poucos sintomas e com isso um monte de gente morreu. Na verdade, isso também é uma falácia, porque naquele momento a orientação era essa. Hoje a orientação é, nos primeiros sintomas, procurar o hospital, porque a gente está vivendo uma época diferente de pandemia. Naquela época que isso foi falado, que foi logo nos primeiros dias, a gente estava no começo, a gente não tinha teste para todo mundo. Eu sei que eu trabalho no Hospital de São Paulo, os testes chegaram numa sexta-feira, em 6 horas, 600 testes acabaram. Então, aquilo lá era inviável, não dava para a coisa funcionar daquele jeito. Então, o melhor para fazer naquela época era, se você tem poucos sintomas, fique em casa. Se você começar a ter falta de ar, vai para o hospital. Agora que a gente já está aí há 4 meses nessa brincadeira, a gente já sabe
que o ideal é as pessoas procurarem o pronto-socorro nos primeiros sintomas para a gente poder deixar essas pessoas em quarentena longe das outras, para a gente diminuir a taxa de transmissão. Então, é isso que a gente tem pensado agora. Uma outra coisa nova é que saiu o estudo da Coalizão Brasileira, que contou com alguns hospitais, entre eles o Albert Einstein, o Sírio, e que mais um estudo que demonstrou que o uso da cloroquina realmente não tem eficácia, tanto na prevenção quanto no combate na doença. Na minha opinião, isso já é algo que já deveria ter passado, não era nem para ter sido discutido. E não era nem mais para a gente estar discutindo isso, embora o estudo seja muito importante por ser mais uma fonte nacional para dizer isso, mas eu não acho que a gente deveria estar discutindo isso. Eu já acho que a gente deveria estar em outra fase, porque é um absurdo a gente vê gente colocando nas redes sociais ou mesmo falando entre pessoas que existe algum tipo de medicação que consiga mudar o rumo da doença, que não seja corticoide ou anticoagulante na hora certa, porque não tem nenhuma medicação que faça isso. E se a gente usar a cabeça e pensar, hoje o Covid tem uma mortalidade mundial de mais ou menos 2%. Aqui no Brasil, como a gente testa menos, está um pouco maior, está em torno de 5%. Mas em uma doença em torno de 2%, isso quer dizer o seguinte: se 100 pessoas ficarem doentes, só 2 pessoas vão morrer. Então, entre aquelas 98 pessoas que ficaram boas, elas podem ter tomado qualquer coisa e tentar atribuir esse efeito a uma medicação. E isso é um absurdo. Então, se uma pessoa virar e falar assim, não, eu tomei AS e fiquei boa por causa do AS, a gente não pode acreditar que foi o AS que salvou aquela pessoa. Aquela doença, naturalmente, 98% das pessoas serão salvas. 98 pessoas em 100 não vão morrer por causa da doença. É muito mais interessante a gente estudar aqueles 2% que morreu e tentar entender o que aquelas pessoas tomaram, do que estudar as pessoas que ficaram boas. Então, isso que as pessoas não entendem. Então, quando você vê aí médicos tentando ganhar fama com esse tipo de medicação, desconfiem, porque precisa ter um número de pacientes tratados muito grande para concluir que foi a medicação que realmente fez diferença. E ninguém no mundo ainda conseguiu provar. Da mesma forma que eu tenho pacientes e mesmo pessoas no Instagram que chegam para mim e me falam que foi distribuída na cidade a ivermectina, o que eu acho se a pessoa tomar aquilo ou não. Eu sempre falo que, eu falo isso para meus amigos, falo isso para meus pacientes. Tomar ou deixar de tomar é opinião sua. A opinião médica a gente não tem no momento, a gente não tem até o momento nenhum dado que ivermectina possa evitar você de pegar o coronavírus. Então, se a gente tem prefeitos dando ivermectina para a população, isso daí não passa de ações populares, populistas, na verdade, porque não tem nada provado que isso realmente possa hoje fazer alguma diferença da forma que a doença transcorre nos seres humanos. A médio prazo, o que eu posso dizer que a única coisa que vai realmente resolver a nossa situação é a vacina. Até o momento não tem nenhuma droga mágica ou não mágica que realmente faça diferença da forma que o Covid se comporta na gente. E uma última coisa que eu gostaria de falar vocês viram que eu coloquei aí, quem me segue viu no meu Instagram, que há pouco tempo eu coloquei alguns gráficos. O primeiro foi alguns meios gráficos. O primeiro foi elaborado pela Associação Médica do Texas e a outra foi elaborada pela Cleveland Clinic, que é uma das instituições mais sérias e famosas dos Estados Unidos, mostrando a taxa de contaminação, a chance de você se contaminar de acordo com certas situações. Então eu precisei desabilitar os comentários daquelas duas publicações porque eu estava escutando muita coisa que não cabia você falar aquilo em relação a um conjunto de especialistas que se juntam. E eu escutei gente falar, por exemplo, mas por que o risco de eu sentar
no bar com meus amigos para tomar uma é alto. Então, quer dizer, essa pessoa que fala isso, na verdade, ela não sabe nem como a doença pega direito e como ela pode dizer que ela não concorda. Então, pelo que eu entendi, aquilo lá, pelo que eu entendi, aqueles dois meios gráficos, eles não eram uma democracia, não era uma votação. Vamos ver o que cada um pensa para a gente chegar àquilo. Não, era um grupo de especialistas sentando e discutindo sobre um tema. Então, se você não é especialista sobre aquele tema, você não deve nem tentar falar se você concorda ou não sobre aquilo. É a mesma coisa de eu falar sobre energia nuclear, se eu concordo ou não com algum jeito que funciona algum reator. Então, é um absurdo, não dá para entender como que as pessoas leiam aquilo e mandavam o máximo de tipo, cada coisa assim, inacreditável. Então eu precisei cancelar os comentários. Então você vê, se você acredita em que os cientistas que estudaram aquilo estão certos, você segue. Se você não acredita, você faz o que der na sua cabeça, o que a gente tem visto aí na prática. As pessoas estão fazendo o que der na cabeça. Então, é muito difícil tentar discutir com quem pensa dessa forma. Então, você só veja ali que agora você vai ter que ficar quieto, porque eu tirei os comentários se você for colocar algum disparate. E os disparates que eu mais escutei foi em relação à academia. Óbvio que aquilo lá estava levando em conta como a academia era. A academia era de uma forma onde múltiplos seres humanos se encontravam e ficavam aumentando a sua frequência respiratória. E com isso o ar entrava e saía mais rápido. E com esse entrar e sair mais rápido, você dissipa mais vírus no ambiente se você tiver num período onde você tem poucos sintomas. Então, do jeito que a coisa estava, realmente o risco de você ficar doente é altíssimo. Mas, se as coisas forem repensadas do jeito que estão acontecendo, com menos gente, horário reduzido, aí a coisa é diferente. Mas daquele jeito, o risco é alto. E da mesma forma que falaram, mas você falou de um monte de coisa, mas não falou do ônibus. Ônibus é um lugar onde um monte de gente fica junto. O risco é alto. Mas eu preciso pegar ônibus para trabalhar. Tudo bem, você vai minimizar o seu risco, você vai usar máscara, mas você tem que ter em mente que o risco é alto. Na sua cabeça, na sua condição de vida, você pode largar o seu emprego? Não posso. Então você vai correr aquele risco, mas vai correr da melhor forma possível. Eu sou profissional de saúde, eu estou lidando com paciente de Covid todo dia. Eu posso escolher, não, eu não quero lidar com esses pacientes, mas não, foi isso que eu escolhi para mim. Então eu preciso lidar com esse tipo de paciente, então eu vou usar máscara, estou colocando a minha saúde em risco, da mesma forma quem está pegando ônibus está colocando a saúde em risco. Mas nós não vamos parar a vida precisa continuar, uma hora ou outra a reabertura precisa reacontecer. Então, tudo depende dos cuidados que você toma e dos cuidados que as pessoas que estão em volta também estão cuidando. Então, eu espero que tenha ajudado vocês e estou à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigado aí por assistirem o vídeo e até logo mais.